Os partos das girafas parecem tranquilos só nos vídeos. Na realidade, é uma pequena catástrofe controlada que a natureza planejou com uma precisão impressionante. A fêmea carrega o filhote por cerca de 15 meses, bem mais de um ano. Dá pra perceber que ela está prenha, mas não é tão evidente quanto um barrigão liso e saliente, como acontece em outros animais. A girafa mantém o contorno normal do corpo, com a pelagem manchada. Aqui estão duas fotos para comparar. A girafa não prenha à esquerda e a fêmea prenha à direita. Durante a gestação, a barriga apenas fica mais arredondada. Quando chega a hora do parto, ela quase sempre dá à luz em pé. O filhote sai primeiro com as patas dianteiras e a cabeça rompe as membranas fetais e despenca direto no chão de uma altura de mais ou menos 2 metros. Essa queda rompe o cordão umbilical e o saco amniótico, basicamente ligando o recém-nascido para a vida fora do útero. Um filhote de girafa já nasce com cerca de 1,5 metro a 2 metros de altura e pesa algo em torno de 60 a 70 quilos. Em poucos minutos, ele luta para se levantar com as pernas trêmulas e dentro de 1 hora, normalmente já está firme e tentando dar os primeiros passos. Isso é essencial, porque o perigo está sempre por perto. Leões, hienas e outros predadores caçam ativamente filhotes recém-nascidos. A mãe protege o pequeno com chutes poderosos e muitas vezes se junta a outras fêmeas para formar grupos de creche, onde uma girafa adulta vigia vários filhotes. Cavalos dando à luz gêmeos é como ganhar na loteria reprodutiva, mas com probabilidades quase impossíveis. A maioria das gestações de cavalos resulta em um único potro, porque o útero da égua não foi projetado para suportar 2 embriões. Quando os gêmeos são concebidos, um embrião geralmente não sobrevive e, mesmo que ambos cheguem ao termo, suas chances de sobrevivência são mínimas. É isso que torna a história de Destiny, uma égua do Reino Unido, tão milagrosa. Ela não apenas deu à luz potros gêmeos, mas ambos nasceram saudáveis e prósperos, um evento de 1 em 1 milhão. O primeiro par de gêmeos de Destiny virou manchete em 2018. Potros idênticos que desafiaram as probabilidades da natureza. E quando todos pensavam que sua história não poderia ficar mais incrível, ela fez de novo, desta vez dando à luz um potro e uma potranca em sua segunda gestação de gêmeos. O que é ainda mais chocante, ultrassons durante sua gestação mostraram apenas um feto. Imagine a surpresa quando o segundo potro fez sua estreia inesperada. Mas o que torna isso ainda mais extraordinário é o delicado processo de parto de cavalos. Você sabia que o parto de uma égua é um dos mais curtos do reino animal, durando apenas 15 a 20 minutos? Ele foi projetado dessa forma, porque os potros recém-nascidos precisam se levantar e mamar rapidamente para escapar de predadores na natureza. Os gêmeos de Destiny, no entanto, eram tudo menos comuns. Eles não eram apenas uma maravilha biológica, eram um espetáculo emocional. Testemunhas descreveram o momento como emocionante e surreal, com os 2 potros parados lado a lado, balançando em suas pequenas pernas. Se você achava que famílias grandes eram um desafio para os humanos, espere até ouvir sobre Roxy May. Esta labrador retriever preta de 6 anos de Illinois deixou todos maravilhados quando deu à luz 18 filhotes em uma única ninhada. Um número que até mesmo criadores experientes acham surpreendente. Para colocar em perspectiva, a maioria dos labradores tem ninhadas de 6 a 8 filhotes. Para Roxy May, quase triplicar essa média é praticamente inédito. Seu dono, John Swartz, esperava uma ninhada grande, mas ficou chocado porque os filhotes não paravam de chegar. A dedicação de Roxy May como mãe foi imediatamente evidente. Ela cuidou de todos os seus 18 filhotes, embora fosse impossível para ela amamentá-los todos de uma vez. John teve que intervir, alimentando cuidadosamente vários filhotes com mamadeira o tempo todo. O que é fascinante sobre ninhadas grandes é que os filhotes geralmente variam significativamente em tamanho. Alguns dos filhotes de Roxy May eram robustos, enquanto outros eram minúsculos e frágeis, precisando de atenção extra para prosperar. Ainda mais surpreendente, um dos filhotes exibia um padrão de pelagem raro, uma anomalia genética ligada a traços recessivos. Essa diversidade na aparência entre a ninhada sugeria a fascinante complexidade da genética canina. A notável ninhada de Roxy May ficou conhecida como uma das maiores já registradas para um labrador retriever, deixando os amantes de cães em todos os lugares surpresos com sua força e resiliência. A incrível ninhada de Roxy May nos leva a outro exemplo impressionante de maravilha reprodutiva. Uma fêmea de dragão de Komodo que deu à luz sem nunca acasalar. Esse fenômeno raro chamado partenogênese foi observado no zoológico de Chester, na Inglaterra. A dragoa pôs 11 ovos, 7 dos quais eclodiram em filhotes saudáveis. Sem acesso a um macho, a dragoa conseguiu continuar o legado de sua espécie, algo que poucos animais são capazes de fazer. Os dragões de Komodo são fascinantes por muitas razões. Eles são predadores de ponta com mordidas venenosas e podem abater presas muitas vezes maiores que eles. Mas sua capacidade de se reproduzir sem um parceiro é realmente extraordinária. Os cientistas acreditam que essa estratégia reprodutiva evoluiu como um mecanismo de sobrevivência para populações isoladas.
Quando os machos estão ausentes, as fêmeas ainda podem produzir filhotes, embora os filhotes sejam sempre machos. Isso ocorre porque os dragões de Komodo têm uma composição genética única, que permite que a partenogênese resulte em filhotes machos viáveis. O evento foi um avanço para os cientistas, oferecendo insights sobre como alguns animais se adaptam aos desafios ambientais. Para o dragão de Komodo no Chester Zoo, foi uma prova da incrível engenhosidade da natureza. Esse nascimento inesperado chocou os pesquisadores e nos lembrou o quanto ainda temos que aprender sobre o reino animal. Da adaptabilidade milagrosa, agora nos voltamos para um evento que é igualmente fascinante e assustador. Uma cabra dando à luz um filhote de ciclope. Em uma pequena vila em Assam, Índia, os moradores ficaram surpresos quando uma cabra deu à luz um filhote com um único olho central. Essa condição, conhecida como ciclopia, ocorre quando o cérebro embrionário não se divide adequadamente, levando a uma única órbita ocular e outras anomalias faciais. A ciclopia é incrivelmente rara e quase sempre fatal logo após o nascimento. A chegada do filhote de cabra causou uma mistura de reações. Embora os cientistas a reconhecessem como um defeito congênito, os moradores acreditavam que era um sinal de intervenção divina, com muitos indo em massa para a fazenda para ver o filhote em comum. A cabra conseguiu sobreviver mais do que o esperado, vivendo por vários dias sob os cuidados de seu dono. Sua existência despertou curiosidade e discussões sobre mutações genéticas em animais. Curiosamente, as cabras são conhecidas por sua resiliência e capacidade de se adaptar a ambientes hostis. Mas esse nascimento mostrou o quão imprevisível a natureza pode ser. Ciclopia foi documentada em outras espécies, incluindo gatos, cavalos e até humanos. Mas cada caso permanece tão extraordinário quanto o anterior. A história da cabra é um poderoso lembrete das surpresas e mistérios que existem no mundo natural. Vamos mudar nosso foco para uma chita verdadeiramente notável, chamada Bingwa, cujo nome significa apropriadamente campeã em Swahili. Em 2017, esta chita de 4 anos no zoológico de St. Louis ganhou as manchetes ao dar à luz 8 filhotes, uma ninhada recorde para chitas nascidas em cativeiro. O que torna a história de Bingwa tão especial é a incrível raridade de uma ninhada tão grande. Normalmente as chitas dão à luz 3 ou 4 filhotes, e mesmo isso pode ser uma luta em cativeiro, onde o estresse e os fatores ambientais muitas vezes impedem o sucesso da reprodução. A conquista de Bingwa foi possível por meio de um programa de reprodução cuidadosamente gerenciado. Como mãe de primeira viagem, ela demonstrou instintos maternos extraordinários, cuidando de todos os 8 filhotes com dedicação inabalável. A propósito, você sabia que os filhotes de chita nascem cegos e pesam menos de 400 gramas? Eles são completamente dependentes de suas mães durante suas primeiras semanas de vida, tornando a habilidade de Bingwa de amamentar e proteger uma ninhada tão grande ainda mais incrível. Este evento extraordinário não foi apenas uma vitória para Bingwa, mas também para os esforços de conservação. Com as populações de chitas diminuindo na natureza devido à perda de habitat e caça ilegal, cada nascimento bem-sucedido em cativeiro é um passo para garantir o futuro desta espécie icônica. A história de Bingwa é um testemunho da resiliência dos animais e da importância dos programas de conservação. Falando em nascimentos surpreendentes, vamos mergulhar debaixo d'água para conhecer um peixe-serra de dentes pequenos na Sardenha, Itália. Em 2021, essa arraia parecida com um tubarão deu à luz um filhote, apesar de viver em um tanque só de fêmeas por mais de uma década. O fenômeno, conhecido como partenogênese, permitiu que o peixe-serra se reproduzisse sem uma parceira, criando uma prole geneticamente idêntica. O peixe-serra de dentes pequenos está criticamente ameaçado, então esse nascimento foi um momento significativo para os biólogos marinhos. A partenogênese em tubarões é rara, mas não inédita. É o plano B da natureza para a sobrevivência das espécies, quando os machos não estão disponíveis. O que torna o peixe-serra particularmente fascinante é sua capacidade de dar à luz filhotes vivos, uma característica compartilhada por apenas um punhado de espécies de peixes. Esse nascimento milagroso chamou a atenção para a situação difícil do peixe-serra na natureza, cujas populações foram dizimadas pela pesca excessiva e destruição do habitat. Os pesquisadores esperam que a compreensão da partenogênese possa abrir portas para salvar outras espécies ameaçadas. Para o peixe-serra da Sardenha, seu filhote não era apenas um clone genético, mas um símbolo de resiliência contra as adversidades. Nossa próxima história pode parecer saída do folclore, mas é muito real. Em 2020, uma gata doméstica no Oregon deu à luz um gatinho chamado Biscuits and Gravy, que tinha 2 faces. Essa condição rara chamada diprosopus ocorre quando o embrião se duplica parcialmente durante o desenvolvimento, levando a 2 faces funcionais em um corpo. O que é realmente notável é que as 2 faces de Biscuits and Gravy não eram apenas para exibição. Cada um tinha seu próprio nariz e boca, ambos capazes de funcionar independentemente. Isso significa que o gatinho podia miar de uma boca enquanto comia da outra.
Gatos com essa condição geralmente não sobrevivem muito devido a complicações internas, mas Biscuits and Gravy viveram por vários dias, trazendo alegria e curiosidade aos seus donos. Os gatos são criaturas fascinantes, e sua diversidade genética os torna propensos a condições únicas como polidactília, também conhecida como dedos extras, e diprosopus. Embora a vida de Biscuits and Gravy tenha sido curta, sua história capturou a imaginação do mundo, nos lembrando de como a natureza pode nos surpreender com suas peculiaridades. Da terra ao mar. Mergulhamos em uma das mães mais devotadas do oceano, o polvo gigante do Pacífico. Na Baía de Monterey, Califórnia, cientistas observaram uma extraordinária fêmea de polvo botando mais de 200 mil ovos em uma toca subaquática isolada. Para a maioria de nós, 200 mil é apenas um número, mas imagine colocar cada ovo individualmente e guardá-los por meses sem nunca comer. Foi exatamente isso que esse polvo fez. Ela dedicou sua vida inteira a proteger seus filhotes, arejando cuidadosamente os ovos e mantendo os predadores afastados. As mães polvo são conhecidas por sua abnegação, e essa espécie leva isso ao extremo. Os ovos levam de 5 a 10 meses para eclodir, dependendo da temperatura da água. Durante esse tempo, a mãe não come e, eventualmente, morre logo após a eclosão dos ovos. Seu sacrifício garante que seus filhotes tenham a melhor chance de sobrevivência. A determinação e o instinto maternal desse polvo em particular deixaram os pesquisadores impressionados e ofereceram um vislumbre das incríveis estratégias reprodutivas dos invertebrados mais inteligentes do oceano. Em terra, outra mãe fascinante pegou seus donos de surpresa. Zola, uma labrador retriever preta de Ohio, que deu à luz uma ninhada de filhotes que pareciam pertencer a várias raças. Entre seus 10 filhotes, alguns tinham pelagem preta sólida como a mãe, enquanto outros eram amarelos ou chocolate, refletindo a diversidade escondida na genética do labrador. O que torna essa história tão intrigante é a ciência por trás dela. Os labradores têm 3 cores principais de pelagem, cada uma determinada pela interação de genes dominantes e recessivos. Para Zola produzir todas as 3 cores em uma ninhada, tanto ela quanto o pai devem ter carregado características recessivas para amarelo e chocolate. É um prêmio genético. A variedade em seus filhotes fascinou seus donos e lembrou a todos das surpresas que a genética pode trazer. À medida que os filhotes cresciam, suas personalidades brincalhonas combinavam com suas pelagens coloridas, e Zola provou ser uma mãe atenciosa e amorosa. Sua ninhada não era apenas adorável, era um exemplo perfeito de quão diverso e complexo o mundo natural pode ser. Em Winston-Salem, Carolina do Norte, uma família teve a surpresa de uma vida quando sua coelha de estimação, Dolly, deu à luz impressionantes 24 filhotes em uma única ninhada. Para contextualizar, as ninhadas de coelhos geralmente variam de 6 a 8 filhotes, então a conquista de Dolly foi nada menos que extraordinária. Quando a família a examinou pela primeira vez, eles ficaram surpresos ao encontrar o ninho transbordando de bebês minúsculos e se contorcendo. O desafio de cuidar de uma ninhada tão grande se tornou imediatamente aparente. Os filhotes de coelho nascem cegos, sem pelos, e completamente dependentes do leite da mãe. Dolly fez o possível para amamentar todos os 24, mas com tantas bocas para alimentar, a família teve que intervir. Usando uma mamadeira pequena, eles alimentaram os filhotes mais fracos várias vezes ao dia, para garantir que recebessem nutrientes suficientes para prosperar. O que torna essa história ainda mais notável é a pura resiliência dos coelhos. O leite de uma corça é incrivelmente rico em nutrientes, fornecendo tudo o que um recém-nascido precisa em apenas 1 ou 2 mamadas por dia. Ainda assim, o tamanho da ninhada de Dolly estava além do que até mesmo os criadores mais experientes esperariam. A dedicação da família e a perseverança de Dolly transformaram o que poderia ter sido uma luta em uma história emocionante de determinação e cuidado. Este evento único na vida se tornou um ponto de orgulho para a família e um lembrete das maravilhas da natureza. Da pele às escamas, vamos pular para o fascinante mundo dos sapos, especificamente do sapo do Suriname. Este anfíbio bizarro leva a criação dos filhos a um nível totalmente novo ao chocar seus filhotes através de suas costas. Sim, você leu certo. Em vez de colocar ovos na água ou na terra, a fêmea os incorpora na pele de suas costas após o acasalamento. Ao longo de vários dias, sua pele cresce sobre os ovos, criando bolsas protetoras para cada embrião. O que torna esse processo ainda mais surpreendente é que os ovos se desenvolvem completamente dentro dessas bolsas. Quando estão prontos, pequenos sapos totalmente formados emergem das costas da mãe, deixando para trás um padrão de fossas vazias. Todo o processo é tão perturbador quanto extraordinário, mas garante que os filhotes estejam seguros de predadores durante seu estágio vulnerável de desenvolvimento. Este método reprodutivo único destaca a incrível diversidade do reino animal. Embora possa fazer sua pele arrepiar, para o sapo do Suriname, é uma estratégia de sobrevivência engenhosa que funciona perfeitamente em seu habitat aquático de floresta tropical. De pequenos milagres aos gigantes do reino animal, vamos nos voltar para os elefantes, conhecidos por terem as gestações mais longas de todos os mamíferos terrestres.
Ti Highway, uma elefanta asiática do zoológico de Taronga, na Austrália, ganhou as manchetes com sua gravidez recorde de 25 meses. Isso é mais do que 2 anos carregando um filhote. Para efeito de comparação, uma gravidez humana dura cerca de 9 meses. As gestações de elefantes são longas por um motivo. A gestação prolongada permite que o feto desenvolva um cérebro maior, o que é crucial para a sobrevivência nas complexas estruturas sociais em que os elefantes vivem. Quando Ti Highway finalmente deu à luz, seu filhote pesava mais de 115 quilos e tinha quase 1 metro de altura. Apesar da longa gravidez, ela não mostrou sinais de estresse e imediatamente começou a se relacionar com seu recém-nascido. Os elefantes são mães notáveis e seus instintos maternos estão entre os mais fortes do reino animal. A história de Ti Highway é um testamento de paciência, resiliência e as adaptações únicas que ajudam essas criaturas majestosas a prosperar mesmo em cativeiro. De cérebros grandes a ninhadas grandes, vamos para a Dinamarca, onde uma porca chocou os fazendeiros ao dar à luz 36 leitões em uma única ninhada. Para contextualizar, os porcos geralmente têm ninhadas de 10 a 12 leitões, tornando este um evento extraordinário. O nascimento não foi apenas uma surpresa, foi um desafio logístico. Os fazendeiros tiveram que garantir que cada leitão recebesse nutrição adequada, já que uma porca só pode amamentar cerca de 1 dúzia de leitões por vez. Os leitões nascem altamente desenvolvidos em comparação com muitos outros mamíferos, com os olhos abertos e um forte instinto de encontrar uma teta em minutos. Ainda assim, criar 36 leitões exigiu intervenção humana constante. Os fazendeiros se revezaram para alimentar com mamadeira os menores e mais fracos da ninhada, garantindo que cada leitão tivesse uma chance de sobreviver. Este nascimento recorde demonstrou as incríveis capacidades reprodutivas dos porcos, ao mesmo tempo em que destacou a importância da criação cuidadosa dos animais. A visão de 36 leitões se contorcendo e gritando juntos foi caótica e emocionante. Uma verdadeira prova das maravilhas do mundo natural, mesmo na fazenda. Da impressionante história dos leitões da Dinamarca. Agora vamos para o Brasil, onde uma porca quebrou todos os recordes ao dar à luz incríveis 41 leitões em uma única ninhada. Este evento extraordinário ocorreu em uma fazenda em Santa Catarina, deixando veterinários e fazendeiros igualmente surpresos. Para colocar isso em perspectiva, o tamanho médio da ninhada para porcos é de cerca de 10 a 12 leitões. Mesmo ninhadas grandes raramente excedem 20, mas 41 é um feito tão raro que capturou a atenção global. Gerenciar uma ninhada tão grande não foi fácil. Uma porca tem apenas 12 a 14 tetas, o que significa que muitos leitões tiveram que competir por leite. Os trabalhadores da fazenda entraram em ação, alimentando vários leitões com mamadeira para garantir sua sobrevivência. Os leitões nascem surpreendentemente resistentes, com os olhos abertos e seu instinto de mamar pronto para mamar. Mas mesmo esse vigor natural foi testado com tantos irmãos competidores. Genética e excelentes práticas agrícolas provavelmente desempenharam um papel neste evento recorde. A incrível capacidade reprodutiva da porca destaca o potencial do manejo do gado para ultrapassar limites, mas também ressalta os desafios de criar um grupo tão grande de recém-nascidos. Este evento foi uma maravilha da natureza e um triunfo logístico para a fazenda. Dos celeiros lotados, seguimos para a savana aberta e a história inspiradora de uma girafa dando à luz diante de um público cativado. Este evento ocorreu no Animal Adventure Park, em Harpursville, Nova York, onde uma girafa chamada April ganhou as manchetes por dar à luz seu filhote ao vivo diante das câmeras em 2017. O espetáculo foi transmitido online, atraindo milhões de espectadores do mundo todo. O que é único sobre os partos de girafas é que eles acontecem enquanto a mãe está de pé, resultando em uma queda dramática de 2 metros para o filhote recém-nascido. Esta queda repentina pode parecer alarmante, mas é uma parte crucial do processo. A queda rompe o saco amniótico e ajuda a estimular a primeira respiração do filhote. O filhote de April pesava cerca de 60 quilos e tinha cerca de 180 centímetros de altura, pronto para se levantar cambaleando em minutos, pois os filhotes de girafa precisam ser móveis para evitar predadores na natureza. O nascimento de April não foi apenas sobre números ou espetáculo. Ele destacou a incrível adaptabilidade das girafas e suas estratégias evolutivas. Assistir a isso ao vivo foi um lembrete humilhante da resiliência e beleza da vida, mesmo para criaturas tão imponentes quanto as girafas. De girafas imponentes a um pássaro com longevidade incomparável, vamos conhecer o Wisdom, um albatroz de Laysan, que continua a surpreender os cientistas com sua extraordinária história reprodutiva. Em 2024, com uma idade estimada de 73 anos, Wisdom botou mais um ovo, provando que a idade é apenas um número para esta incrível ave marinha. Marcada pela primeira vez em 1956, Wisdom tem superado as expectativas por décadas, desafiando a expectativa de vida típica de sua espécie, que é de cerca de 40 a 50 anos. Os albatrozes de Laysan já são notáveis por seus ciclos de vida. Eles acasalam para a vida toda e retornam ao mesmo local de nidificação ano após ano. A capacidade de Wisdom de botar ovos em uma idade tão avançada é um testemunho extraordinário de sua saúde e da estabilidade de seu ambiente de reprodução no Atoll Midway.
Ao longo de sua vida, estima-se que Wisdom tenha criado mais de 30 filhotes, um número surpreendente para qualquer ave. Sua história também é um farol de esperança para conservacionistas, já que Wisdom viveu décadas de mudanças e desafios ambientais, incluindo ameaças de poluição plástica e destruição de habitat. Seu sucesso reprodutivo contínuo destaca a resiliência da natureza quando tem a chance de prosperar, tornando-a uma das figuras mais inspiradoras do reino animal. Das ondas ondulantes do oceano, vamos nos aventurar nas florestas de bambu de Chengdu, China, onde Huazuiba, uma panda gigante da base de pesquisa de criação de pandas gigantes de Chengdu, se tornou mãe de gêmeos por meio de inseminação artificial. Em 2021, Huazuiba deu à luz 2 filhotes saudáveis, reafirmando a importância da intervenção científica na conservação desta espécie amada, mas ameaçada de extinção. Os pandas são notoriamente difíceis de reproduzir, especialmente em cativeiro. As pandas fêmeas têm uma janela de fertilidade incrivelmente curta, apenas 24 a 72 horas por ano, tornando a reprodução natural um desafio significativo. É aí que a inseminação artificial entra em cena, ajudando a aumentar as chances de sucesso. Os gêmeos de Huazuiba nasceram com apenas alguns minutos de diferença, cada um pesando menos de 140 gramas. Apesar do tamanho minúsculo, eles tiveram um começo forte graças ao cuidado meticuloso fornecido pela equipe da base de pesquisa. Gêmeos são uma ocorrência especial entre os pandas. Embora na natureza, as mães normalmente criem apenas um filhote. No centro de Chengdu, os tratadores cuidadosamente alternavam os gêmeos entre Huazuiba e uma incubadora, garantindo que ambos recebessem igual atenção e nutrição. O comportamento calmo e os excelentes instintos maternais de Huazuiba a tornaram uma candidata ideal para esse processo delicado. Esse nascimento não foi apenas sobre números, ele simbolizou esperança para uma espécie lutando contra a perda de habitat e baixas taxas reprodutivas. Os gêmeos de Huazuiba foram um triunfo da ciência, dedicação e resiliência de uma espécie que continua a capturar corações em todo o mundo. Nossa próxima história vem da fazenda Lickstone, em Waynesville, Carolina do Norte. Aqui, uma ovelha surpreendeu seus cuidadores ao dar à luz quadrigêmeos, um evento extremamente raro em ovelhas. As chances de uma ovelha dar à luz 4 cordeiros saudáveis são de cerca de 1 em 500, tornando este um caso notável. O que é ainda mais extraordinário é que todos os 4 cordeiros, 3 fêmeas e 1 macho, nasceram fortes e saudáveis. As ovelhas são conhecidas por seus instintos de criação, mas criar uma ninhada tão grande representava desafios. Uma ovelha tem apenas 2 tetas, o que significa que os fazendeiros tinham que intervir para alimentar os cordeiros com mamadeira o tempo todo. Os cordeiros, cada um pesando apenas alguns quilos ao nascer, rapidamente se tornaram o orgulho da fazenda. O evento não foi apenas uma prova da força da ovelha, mas também um reflexo do excelente cuidado fornecido na fazenda Lickstone. Quadrigêmeos em ovelhas são raros o suficiente, mas a sobrevivência de todos os 4 cordeiros tornou esta história ainda mais extraordinária, capturando a alegria e a imprevisibilidade da vida em uma fazenda. Das pastagens da Carolina do Norte, mergulhamos debaixo d'água para conhecer um peixe-palhaço com um dos truques mais fascinantes da natureza, a capacidade de mudar de gênero. Em um centro marinho na Flórida, pesquisadores documentaram um peixe-palhaço que fez a transição de macho para fêmea e depois botou ovos, um comportamento raro mas natural nesta espécie. Os peixes-palhaços vivem em hierarquias sociais rígidas, com o maior indivíduo de um grupo funcionando como a fêmea reprodutora. Se ela morrer, o maior macho se transformará em uma fêmea para tomar seu lugar. Um processo impulsionado por mudanças hormonais. Neste caso, o peixe-palhaço recém-transicionado botou uma ninhada de ovos em semanas, fertilizados por um macho menor do grupo. O que torna esta história ainda mais fascinante é como essa flexibilidade de gênero garante a sobrevivência das colônias de peixes-palhaço. A transição é irreversível, o que significa que o novo papel do peixe é permanente. Esta incrível adaptabilidade destaca a engenhosidade da natureza, onde até mesmo as menores criaturas desenvolveram maneiras únicas de prosperar em ambientes desafiadores. Das florestas de bambu aos pastos de Assam, na Índia, vamos explorar o caso extraordinário de uma vaca que deu à luz um bezerro com uma quinta perna. Nesta pequena vila, o nascimento incomum surpreendeu os moradores locais, despertando curiosidade e até reverência. O bezerro era saudável, mas tinha uma perna extra saindo de suas costas, uma condição rara conhecida como polimélia. A polimélia ocorre durante o desenvolvimento embrionário, quando membros adicionais se formam devido a mutações genéticas ou interrupções na divisão celular. Embora tais casos sejam cientificamente explicáveis, os moradores viam o bezerro como um símbolo de intervenção divina, reunindo-se para vê-lo e oferecendo orações. O bezerro se tornou uma celebridade local da noite para o dia, atraindo visitantes de áreas vizinhas. Seu dono garantiu que o bezerro recebesse os devidos cuidados e, notavelmente, a perna extra não pareceu atrapalhar seus movimentos ou saúde geral. A polimelia é rara em gado.
com ocorrências estimadas em menos de 0,01% globalmente. A maioria dos bezerros nascidos com tais anomalias não sobrevivem muito, mas este pequeno desafiou as expectativas. A história destaca tanto as maravilhas quanto os mistérios da biologia, bem como as profundas conexões culturais que os humanos geralmente têm com os animais. Este nascimento único se tornou uma fonte de admiração, lembrando a todos da capacidade da natureza de nos surpreender e cativar. A maioria das vacas dá à luz um único bezerro. Alguns fazendeiros sortudos testemunham gêmeos. De vez em quando, trigêmeos nascem, e isso já é uma grande surpresa. Mas uma vaca em Powys, país de Gales, fez algo quase impossível. Ela deu à luz quadrigêmeos com uma chance em 700 mil. E o que torna isso ainda mais surpreendente: todos os 4 sobreviveram. As chances disso acontecer? 1 em 11 milhões. O fazendeiro dono da vaca não conseguia acreditar quando viu 4 bezerros minúsculos balançando nas pernas. A princípio, ele pensou que tinha que ser um engano. Talvez alguns dos bezerros pertencessem a outra vaca. Mas não, sua vaca realmente tinha dado à luz 4 bebês saudáveis. Ele chamou o veterinário só para ter certeza, e o veterinário confirmou. Os nascimentos eram reais, e a mãe estava bem. As vacas não são projetadas para carregar 4 bezerros de uma vez. Seus corpos lutam para fornecer nutrientes suficientes para tantos bebês em crescimento. Na maioria dos casos, nem todos os bezerros sobrevivem. Alguns não chegam ao parto, e mesmo que cheguem, geralmente nascem fracos. Mas contra todas as probabilidades, esses 4 bezerros estavam vivos, chutando e mamando. O fazendeiro e sua família estavam ocupados. 4 bezerros de uma vez significavam 4 vezes mais alimentação, 4 vezes mais cuidado e 4 vezes mais trabalho. Mas também significava 4 vezes mais alegria. Eles deram atenção especial aos bezerros, certificando-se de que cada um recebesse leite suficiente. Em uma situação típica, uma vaca só teria leite suficiente para 1 ou 2 bezerros. Então, o fazendeiro teve que intervir e alimentá-los com uma madeira com nutrientes extras. Ter uma ninhada grande é uma coisa, mas o que aconteceu com Tia, uma mastim napolitana no Reino Unido, é algo saído de um livro de recordes. Em 2004, ela surpreendeu o mundo ao dar à luz 24 filhotes em uma única ninhada, estabelecendo o recorde mundial do Guinness para o maior número de filhotes nascidos de uma só vez. Uma ninhada típica de mastim napolitano tem cerca de 6 a 10 filhotes, então isso foi completamente fora de série. O parto de Tia foi longo e exaustivo. Mastins são cães enormes, feitos para força e proteção, mas mesmo para uma cadela do seu tamanho, carregar 2 dúzias de filhotes foi um grande desafio. Quando ela terminou de dar à luz, ela estava exausta, e os donos mal conseguiam acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Eles sabiam que ninhadas grandes eram possíveis, mas 24 filhotes era quase impossível. O verdadeiro desafio começou após o parto. Uma cadela mãe só consegue alimentar uma quantidade limitada de filhotes de uma vez, e Tia estava em menor número. Os donos tiveram que intervir, dando mamadeira aos filhotes o tempo todo para garantir que cada um deles recebesse a nutrição necessária. Com tantos filhotes, havia movimento constante. Alguns dormiam, outros comiam, outros caíam uns sobre os outros em uma pilha caótica de pelos e patinhas minúsculas. Ainda mais notável, 20 dos 24 filhotes sobreviveram, um número incrivelmente alto para uma ninhada tão grande. Criar tantos filhotes de uma vez não foi uma tarefa fácil, mas Tia, mesmo depois de um parto tão exigente, os vigiava de perto. Ela os limpava, os aconchegava e se certificava de que eles ficassem seguros. A ninhada recorde de Tia virou manchete no mundo todo. Criadores de cães, veterinários e amantes de animais não conseguiam acreditar. O parto não foi apenas raro. Foi um dos partos mais extremos já registrados no mundo canino. E por mais louca que fosse essa história, o reino animal tinha ainda mais surpresas. Porque se você acha que 24 filhotes em uma ninhada é impressionante, espere até ouvir sobre a elefanta que deu à luz gêmeos pela primeira vez em quase 80 anos. Um bebê elefante já é uma visão rara e incrível, mas 2 filhotes de elefantes nascendo ao mesmo tempo? Isso é algo quase inédito. Em 2021, no orfanato de elefantes Pinawala, no Sri Lanka, uma elefanta de 25 anos, chamada Surangi, fez o que a maioria dos elefantes nunca faz. Ela deu à luz gêmeos. Foi o primeiro nascimento de gêmeos de elefante registrado no Sri Lanka em quase 80 anos. Os elefantes têm algumas das gestações mais longas do reino animal. Seu período de gestação dura cerca de 22 meses, quase 2 anos inteiros. Carregar até mesmo um filhote é um grande desafio para uma mãe elefante, mas carregar 2, isso é um nível totalmente diferente. Quando Surangi entrou em trabalho de parto, a equipe do santuário sabia que algo especial estava acontecendo. O primeiro filhote chegou saudável e forte. Então, quando todos pensavam que o parto havia acabado, outra pequena tromba apareceu. Um segundo bebê elefante estava a caminho. Foi um momento chocante. Nascimentos de gêmeos em elefantes são tão raros que muitos cuidadores de elefantes passam a vida inteira sem nunca ver um.
Ao nascer, os meninos gêmeos eram visivelmente menores do que um elefante recém-nascido típico, mas ambos estavam alertas, de pé e se alimentando bem. A mãe, embora exausta, não hesitou em cuidar deles. Ela ficou protetoramente sobre eles, usando sua tromba para empurrá-los para mais perto quando tropeçavam, guiando-os em direção ao seu leite e mantendo-os a salvo dos olhares curiosos de outros elefantes na manada. Com o passar dos dias, os gêmeos ficaram mais fortes, aprendendo a andar lado a lado e a explorar os arredores juntos. Os elefantes formam laços familiares profundos, e esses dois teriam o melhor companheiro embutido para a vida. Um beagle dando à luz um lobo do Ártico parece algo saído de um filme de ficção científica, mas em 2022 foi exatamente isso que aconteceu. Em uma conquista inovadora, cientistas chineses clonaram com sucesso uma loba do Ártico chamada Maya, usando uma beagle como mãe substituta. Este foi um dos maiores avanços na clonagem de conservação, oferecendo uma nova esperança para espécies ameaçadas de extinção. Lobos do Ártico, conhecidos por sua espessa pelagem branca e capacidade de sobreviver ao frio extremo, geralmente são encontrados nas tundras remotas da América do Norte. Mas esta loba em particular, Maya, não nasceu na natureza. Em vez disso, ela era uma cópia genética de outro lobo criado em um laboratório, usando técnicas de clonagem de ponta. O processo começou com DNA retirado de um lobo selvagem do Ártico. Os cientistas, então, colocaram esse material genético em um óvulo de cachorro, criando um embrião que foi implantado em um beagle. Os beagles foram escolhidos porque seu tamanho e ciclo reprodutivo correspondem muito aos de um lobo. Quando a gravidez chegou ao termo, a beagle deu à luz um filhote de lobo ártico, perfeitamente saudável. Maya não foi apenas um experimento científico. Ela era uma loba ártica totalmente funcional, criada em um ambiente controlado onde os pesquisadores podiam monitorar seu desenvolvimento. O objetivo não era apenas ver se a clonagem poderia funcionar, mas explorar se essa tecnologia poderia ser usada para ajudar a salvar espécies ameaçadas no futuro. Os lobos árticos não estão atualmente em risco crítico, mas muitas outras espécies, como o cavalo de Przewalski e até mesmo o mamute lanoso, poderiam se beneficiar de técnicas semelhantes. O nascimento de Maya levantou grandes questões. Os animais clonados poderiam ser introduzidos de volta na natureza? Eles se comportariam da mesma forma que os animais nascidos naturalmente? Essa tecnologia poderia um dia trazer de volta espécies extintas? Embora as respostas ainda não estejam totalmente claras, uma coisa é certa: um beagle dando à luz um lobo é apenas o começo do que é possível. A maioria dos animais para de se reproduzir depois de uma certa idade, mas Henry, um tuatara da Nova Zelândia, não parecia se importar com as regras. Aos 80 anos, ele se tornou pai pela primeira vez, provando que mesmo no reino animal, nunca é tarde para começar uma família. Tuataras não são lagartos. Eles se parecem com lagartos, mas pertencem a um antigo grupo de répteis que existem desde a época dos dinossauros. Eles crescem lentamente, vivem por mais de 100 anos e são uma das criaturas mais únicas do planeta. Mas Henry, apesar de sua longa vida, nunca foi pai de nenhum filho. Por décadas, ele não demonstrou interesse em acasalamento e era conhecido por ser agressivo com outros tuataras. Tudo mudou quando ele foi apresentado a uma tuatara fêmea chamada Mildred, no Museu Southland, em Invercargill. Algo clicou, e pela primeira vez em sua longa vida, Henry finalmente se tornou pai. Mildred botou 11 ovos, e quando eles eclodiram, bebês tuataras saudáveis saíram, marcando um momento incrível na história da conservação. Os cientistas ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que um tuatara macho ainda poderia se reproduzir em uma idade tão avançada. Acontece que, diferentemente da maioria dos répteis, os tuataras não têm um limite reprodutivo estrito. Enquanto estiverem saudáveis, eles podem continuar produzindo descendentes até a velhice. Esta foi uma grande vitória para os esforços de conservação. Os tuataras são uma espécie protegida e cada nascimento bem-sucedido ajuda a aumentar sua população. A história de Henry deu esperança de que até mesmo os tuataras mais velhos ainda poderiam desempenhar um papel em manter sua espécie viva. Cavalos são animais poderosos e majestosos, feitos para velocidade e força. Mesmo as menores raças, como cavalos miniatura, geralmente têm cerca de 60 centímetros de altura ao nascer. Mas em 2010, em Barnstead, New Hampshire, um pequeno potro chamado Einstein destruiu completamente as expectativas. Ele era tão pequeno ao nascer que mal parecia real, medindo apenas 35 centímetros de altura e pesando apenas 2,7 quilos. A maioria dos cavalos miniatura é pequena por causa do nanismo, uma condição genética que pode causar problemas de saúde. Mas Einstein era diferente. Ele tinha proporções perfeitas, assim como um cavalo normal, só que em uma escala muito menor. Era isso que o tornava tão especial. Ele era simplesmente um cavalo minúsculo e totalmente saudável. Quando Einstein nasceu, ele era tão pequeno que podia ser pego e embalado como um cachorrinho. Seus donos, um casal que criava cavalos miniatura, ficaram surpresos. Eles sabiam que tinham algo especial, mas não tinham ideia de quão famoso ele se tornaria. Em poucas semanas, a notícia se espalhou e Einstein se tornou uma sensação na internet. As pessoas não conseguiam acreditar que um cavalo tão pequeno pudesse existir. Conforme ele crescia, ele permanecia notavelmente pequeno.
Mesmo em tamanho real, Einstein continuou sendo um dos menores cavalos já registrados, nunca alcançando o tamanho de outros cavalos em miniatura. Sua pequena estrutura, combinada com sua personalidade vivaz, fez dele um dos equinos mais únicos da história. Cavalos vêm em todas as formas e tamanhos, mas Einstein mostrou ao mundo o quão incrivelmente pequeno um cavalo pode ser. E embora seu nascimento tenha quebrado recordes, o reino animal não é apenas sobre tamanho, é também sobre famílias inesperadas. Porque enquanto Einstein estava nas manchetes por ser o menor cavalo, 2 pinguins na Austrália estavam fazendo história como os pais de pinguins do mesmo sexo mais famosos de todos os tempos. Os pinguins são alguns dos melhores pais do reino animal. Eles se revezam para manter os ovos aquecidos, alimentar os filhotes e protegê-los de predadores. Mas em 2018, no Sea Life Sydney Aquarium, algo incomum aconteceu. Um par de pinguins Gentoo machos, Sven e Magic, receberam um ovo para cuidar e chocaram um filhote com sucesso. Casais de pinguins do mesmo sexo não são inéditos. Na natureza e em zoológicos, pares de pinguins machos foram vistos construindo ninhos juntos e tentando chocar pedras, tratando-as como ovos de verdade. Mas Sven e Magic eram diferentes. Os tratadores do zoológico notaram que esses dois não estavam apenas brincando. Eles estavam falando sério sobre se tornarem pais. Para testar suas habilidades, a equipe do aquário deu a eles um ovo falso. Eles se revezaram sentando nele, rolando-o suavemente entre os pés para mantê-lo aquecido, assim como qualquer outro pai de pinguim. Vendo o quão dedicados eles eram, os tratadores decidiram dar a eles um ovo de verdade de outro casal que havia posto 2. Sven e Magic levaram sua nova responsabilidade a sério. Eles guardaram o ovo, o mantiveram aquecido e garantiram que ele estivesse sempre seguro. Semanas depois, o ovo chocou e saiu um filhote saudável. Os 2 pais cuidaram de seu bebê como qualquer outro casal de pinguins, alimentando, limpando e mantendo o pequeno aquecido. Sua história se tornou mundialmente famosa, e Sven e Magic rapidamente se tornaram um dos casais de pinguins mais amados da história. Alguns filhotes de animais entram no mundo moles e indefesos, outros saem cobertos de espinhos. Conheça o tenrec, uma criaturinha bizarra de Madagascar que parece um ouriço misturado com uma musa-aranha. Ao contrário da maioria dos animais espinhosos que têm pelo macio ao nascer, os bebês tenrec nascem com espinhos totalmente formados, prontos para se defenderem desde o momento em que chegam. Mas essa não é a única coisa selvagem sobre eles. Enquanto a maioria dos mamíferos tem alguns bebês por vez, os tenrecs quebram o recorde com algumas das maiores ninhadas do reino animal. Uma única mãe tenrec pode dar à luz até 32 bebês de uma vez. Isso é mais do que a maioria dos cães, gatos ou até mesmo roedores. Uma ninhada tão grande significa caos. Os minúsculos recém-nascidos, cobertos de agulhas, lutam por leite, subindo uns sobre os outros em uma pilha de espinhos. Sua mãe, apesar de ser pequena, de alguma forma consegue alimentar e cuidar de todos eles. À medida que crescem, os espinhos se tornam ainda mais afiados, agindo como uma armadura embutida contra predadores. Os tenrecs são um dos animais mais estranhos de Madagascar, e seus tamanhos extremos ao nascer os tornam ainda mais estranhos. Mas enquanto uma mãe tenrec fazendo malabarismos com mais de 30 bebês é impressionante, a outra mãe por aí que fez o mundo observar cada movimento seu. E dessa vez não eram apenas os cientistas prestando atenção, o país inteiro da China estava nervoso. Os pandas gigantes são notoriamente difíceis de reproduzir. Suas janelas de acasalamento são curtas, suas gestações são imprevisíveis e nascimentos únicos são a norma. Então, quando Huan Huan, uma panda gigante no Zoo Park de Beauval, na França, deu à luz gêmeos em agosto de 2021, foi um grande momento para a conservação dos pandas. O primeiro filhote chegou em segurança, mas quando todos pensavam que o parto havia acabado, outro pequeno panda apareceu. A equipe do zoológico ficou muito feliz. Gêmeos pandas são extremamente raros, e criar 2 filhotes de uma vez é um grande desafio. Os pandas recém-nascidos são chocantemente pequenos, pesando apenas cerca de 100 gramas, completamente rosados e totalmente indefesos. Como as mães pandas lutam para cuidar de 2 filhotes ao mesmo tempo, os tratadores do zoológico tiveram que intervir. Eles trocavam os filhotes dentro e fora dos cuidados de suas mães, mantendo um com ela, enquanto o outro ficava em uma incubadora. Este método ajudou os 2 bebês a sobreviver, garantindo que eles recebessem a atenção e o leite de que precisavam. As 2 irmãs, chamadas Wan Lili e Yuan Dudu, rapidamente se tornaram estrelas. O nascimento delas foi celebrado no mundo todo, e a China, onde os pandas gigantes são um tesouro nacional, ficou especialmente emocionada. Esses filhotes não eram apenas adoráveis, eles eram um símbolo de esperança para sua espécie. Mas, embora os nascimentos de pandas sejam raros e preciosos, alguns nascimentos de animais não acontecem na segurança de um zoológico ou santuário. Alguns acontecem na natureza, em lugares onde a sobrevivência é uma batalha constante. E no Colorado, no subsolo profundo, algo estava acontecendo que fez centenas de cascavéis bebês deslizarem para o mundo de uma só vez. A maioria das pessoas preferiria nunca ter encontrado uma cascavel. Mas no norte do Colorado, pesquisadores tropeçaram em uma das maiores tocas de cascavel já encontradas, lar de mais de 2.000 cobras, e crescendo.
Cascavéis não põem ovos como muitos outros répteis. Em vez disso, elas dão à luz filhotes vivos, geralmente cerca de 1 dúzia de cada vez. Mas nessa toca, várias cobras fêmeas estavam dando à luz ao mesmo tempo, fazendo com que a população explodisse. Cientistas montaram câmeras ao vivo para monitorar a atividade. E o que eles capturaram foi de cair o queixo. Dezenas de filhotes de cascavéis deslizavam pelo chão. Seus corpos minúsculos se misturavam à terra. Ao contrário da maioria dos animais recém-nascidos, as cascavéis nascem totalmente desenvolvidas, completas com presas e veneno. Desde o primeiro dia, elas podem caçar e se defender. O grande número de cobras nesta mega toca fez dela um dos maiores locais de nascimento de cascavéis registrados nos Estados Unidos. É raro ver tantos filhotes de cascavéis nascerem em um lugar ao mesmo tempo, mas as condições nesta rede subterrânea eram perfeitas para a reprodução. Para a maioria das pessoas, a ideia de milhares de filhotes de cascavéis nascendo no subsolo é um pesadelo. Mas no mundo animal, nascimentos ainda mais estranhos aconteceram. Porque há apenas alguns anos, nas planícies do Quênia, uma zebra deu à luz um potro que não era inteiramente zebra. As zebras são conhecidas por suas listras pretas e brancas, mas quando uma mãe zebra no Parque Nacional Shiulu Hills, no Quênia, deu à luz, algo estava muito diferente em seu potro. Em vez de ter as marcas usuais de zebra, seu bebê tinha um corpo parecido com o de um burro, com listras tênues nas pernas. A princípio, os guardas pensaram que o potro poderia estar doente, mas à medida que se aproximavam, perceberam que algo incrível havia acontecido. Era um zonkey, um híbrido entre uma zebra e um burro. Não foi um caso de interferência humana. Aconteceu naturalmente na natureza. A mãe zebra havia saído do parque e entrado em uma comunidade próxima, onde provavelmente acasalou com um burro local. Quando ela retornou à área protegida, ela já estava prenhe de um potro que era metade zebra, metade burro. Os zonkeys são extremamente raros, porque zebras e burros têm números diferentes de cromossomos, o que torna improvável o nascimento de híbridos bem-sucedidos. Mas, de alguma forma, esse pequeno potro desafiou as probabilidades. Híbridos como os zonkeys geralmente não acontecem na natureza. Zebras e burros não formam pares naturalmente, mas em áreas onde assentamentos humanos se sobrepõem à vida selvagem, coisas estranhas podem ocorrer. Enquanto o pequeno zonkey parecia diferente do resto do rebanho de zebras, sua mãe aceitou completamente criá-lo como um dos seus. Os cavalos estão entre os humanos há milhares de anos, mas uma espécie quase não sobreviveu, o cavalo de Przewalski. Este cavalo selvagem nativo das estepes da Mongólia foi declarado extinto na natureza na década de 1960. Os únicos que restaram estavam em cativeiro e sua diversidade genética estava diminuindo rapidamente. Então, em agosto de 2020, algo incrível aconteceu. Cientistas clonaram com sucesso um cavalo de Przewalski pela primeira vez na história. O potro chamado Kurt foi criado a partir de DNA congelado de 40 anos, tornando-o uma cópia genética de um cavalo selvagem que viveu décadas atrás. Para fazer isso, os cientistas usaram uma mãe substituta de cavalo doméstico. O embrião criado em laboratório foi implantado na substituta e, após uma gestação normal de cavalo, Kurt nasceu. Ele parecia um cavalo de Przewalski típico, atarracado, com crina curta e constituição forte, mas também era um sinal do que é possível para espécies ameaçadas de extinção. O nascimento de Kurt não foi apenas sobre salvar uma espécie. Foi um teste para saber se a clonagem poderia ser usada para reviver outros animais à beira da extinção. Se os cavalos de Przewalski puderam ser clonados com sucesso, o que dizer dos rinocerontes, bisões, talvez até espécies que já estão extintas? Cientistas já estão trabalhando em projetos para trazer de volta o mamute lanoso usando técnicas semelhantes. Os répteis têm alguns dos métodos reprodutivos mais estranhos do reino animal, mas o que aconteceu com esta cobra Copperhead na Virgínia foi algo em que os cientistas quase não acreditaram. Ela deu à luz sem nunca conhecer um macho, não uma, mas 2 vezes. Em 2012, uma equipe de pesquisadores estudando copperheads selvagens encontrou uma fêmea que havia parido uma ninhada de cobras bebês. Mas havia um problema. Ela estava vivendo sozinha, sem nenhum copperhead macho por perto. Como isso foi possível? A resposta: partenogênese. É um fenômeno raro em que uma fêmea pode se autofertilizar, produzindo descendentes sem um macho. Isso acontece em alguns insetos, répteis e até mesmo em alguns pássaros, mas em cobras é extremamente incomum. Os cientistas ficaram surpresos, mas pensaram que era apenas um acaso único. Então, em 2019, a mesma cobra fez isso de novo. Sem nenhum contato masculino, ela deu à luz outro conjunto de cobras bebês. Isso confirmou que algumas copperheads fêmeas são capazes de se reproduzir inteiramente por conta própria, sem precisar de fertilização. As cobras bebês eram pequenas, mas totalmente funcionais, equipadas com veneno e prontas para sobreviver por conta própria. Esse tipo de reprodução pode ajudar as cobras a sobreviver na natureza, especialmente em áreas onde os machos são escassos. É um plano de backup embutido para continuar a espécie quando é difícil encontrar parceiros. Estamos olhando para um dos feitos mais surpreendentes da natureza. Um lagarto que se clonou para formar uma colônia inteiramente nova.
Esse fenômeno, conhecido por você como partenogênese, é visto em certas espécies de lagartos whiptail, onde as fêmeas se reproduzem sem acasalar. Nas paisagens áridas do Novo México, uma única lagarta fêmea estabeleceu uma população próspera, produzindo descendentes geneticamente idênticos. Esses lagartos ignoram a reprodução tradicional, colocando ovos não fertilizados que se desenvolvem em clones viáveis. O que torna esse processo ainda mais fascinante é sua precisão. Cada descendente é uma cópia genética perfeita da mãe, garantindo a continuidade da espécie, mesmo em condições isoladas. Essa habilidade única não vem sem limitações. A falta de diversidade genética significa que essas populações são mais vulneráveis a doenças ou mudanças ambientais. Ainda assim, sua resiliência é nada menos que extraordinária. Esses lagartos não apenas desafiam as probabilidades de sobrevivência, mas também desafiam nossa compreensão da reprodução. Nos desertos áridos e implacáveis, a história desses lagartos autoclonados prova que a natureza sempre encontra um jeito, não importa o quão pouco convencional ele possa parecer. Dos desertos ao curral, vamos visitar uma pequena vila no Sri Lanka, onde uma galinha comum conseguiu algo realmente extraordinário: dar à luz um pintinho vivo sem botar um ovo. O evento deixou moradores e cientistas perplexos, pois desafiou a própria natureza da reprodução aviária. Normalmente, o ovo de uma galinha é posto e incubado externamente. Neste caso raro, o ovo permaneceu dentro do corpo da galinha, onde se desenvolveu e eclodiu. O fenômeno é incrivelmente raro e traz riscos significativos. A eclosão interna do pintinho causou complicações para a galinha e, infelizmente, ela não sobreviveu à provação. No entanto, o pintinho emergiu saudável e prosperou sob os cuidados do fazendeiro. Este evento incomum destaca o delicado e intrincado processo de formação do ovo, que normalmente envolve a formação da casca, como uma camada protetora ao redor do embrião em desenvolvimento. Em uma história que soa quase como ficção científica, o sapo choca gástrico declarado extinto em 1983 surpreendeu os cientistas quando ele pôs ovos décadas depois, graças à pesquisa inovadora de desextinção. Nativo da Austrália, esse sapo era único por seu método reprodutivo bizarro. As fêmeas engoliam seus ovos fertilizados, os incubavam em seus estômagos e, eventualmente, davam à luz pela boca. Em 2013, pesquisadores do Projeto Lazarus usaram material genético preservado para implantar o DNA do sapo em ovos de uma espécie relacionada. Incrivelmente, os embriões começaram a se desenvolver, oferecendo esperança para reviver espécies extintas. Embora os embriões não tenham sobrevivido até o termo, o evento marcou um avanço na ciência de desextinção. Este caso extraordinário não apenas destacou a fascinante biologia do sapo, mas também ressaltou o potencial da pesquisa genética na conservação. Bonitos, mas mortais, esses filhotes são puro perigo. À primeira vista, um polvo de anéis azuis bebê parece uma criaturinha inofensiva. É quase do tamanho de uma bola de golfe. Seu corpo muda de cor conforme se move pelo fundo do oceano. Não parece algo perigoso, mas essa coisinha minúscula carrega veneno suficiente para matar mais de 20 pessoas. Mesmo ao nascer, ele já contém uma das neurotoxinas mais poderosas do mundo, a tetrodotoxina. Essa toxina é tão mortal que uma única gota pode deixar alguém completamente paralisado em minutos. A pior parte: a mordida é quase indolor. Uma pessoa pode nem perceber que foi mordida até que seja tarde demais. O veneno paralisa os músculos, tornando impossível se mover, falar ou mesmo respirar. Sem ajuda médica, o corpo simplesmente para de funcionar. Até os polvos de anéis azuis bebês são totalmente venenosos desde o momento em que eclodem. Eles não precisam crescer para se tornarem perigosos. Seu pequeno tamanho os torna ainda mais assustadores porque são difíceis de detectar. Eles se escondem sob pedras, se espremem em pequenas fendas e só mostram seus famosos anéis brilhantes quando se sentem ameaçados. Pessoas que os pegaram pensando que são apenas mais uma pequena criatura marinha aprenderam da maneira mais difícil que as aparências enganam. Uma vez mordidos, a sobrevivência depende se a ajuda chega rápido o suficiente. Não há antídoto. A única maneira de permanecer vivo é continuar respirando artificialmente até que o veneno passe. Apesar de ser um dos animais mais mortais do oceano, os filhotes de polvo de anéis azuis não perseguem pessoas. Eles não precisam. Sua camuflagem os mantém escondidos, e seu veneno faz todo o trabalho, se alguém chegar muito perto. A maioria das criaturas depende do tamanho ou da velocidade para se manter segura. Este bebê não precisa de nenhum dos dois. É um pequeno pesadelo vivo, e até mesmo um breve encontro pode se tornar mortal. Um baiacu bebê parece quase cômico. Seu corpo pequeno e redondo flutua desajeitadamente pela água, e quando incha, parece um balão vivo. Mas por trás dessa aparência inofensiva está uma das toxinas mais perigosas do mundo. Mesmo neste estágio inicial da vida, os baiacus bebês já contêm tetrodotoxina, o mesmo veneno mortal encontrado no polvo de anéis azuis. É centenas de vezes mais tóxico que o cianeto, e apenas uma pequena quantidade pode desligar o sistema nervoso de qualquer coisa que ouse dar uma mordida.
Ao contrário dos adultos, os filhotes de baiacu ainda não têm espinhos totalmente desenvolvidos. Em vez disso, eles dependem de sua toxina para se defender. Um predador que consegue engolir um vai se arrepender rapidamente. Se ele não morrer imediatamente, ficará completamente paralisado, incapaz de se mover ou respirar. Isso torna os filhotes de baiacu extremamente perigosos, não apenas para outras criaturas marinhas, mas para humanos que acidentalmente os tocam ou comem. Uma pessoa que manuseia um pode nem perceber o perigo até que a dormência comece a subir por seus membros. O que os torna ainda mais enervantes é que sua toxina não é produzida por eles, ela vem das bactérias que eles hospedam em seus corpos. Isso significa que mesmo que um baiacu seja minúsculo, o veneno já está agindo dentro dele. Eles podem parecer frágeis, mas a natureza lhes deu uma vantagem mortal. Nada neles alerta sobre o perigo até que seja tarde demais. No segundo em que um filhote de crocodilo se liberta do ovo, ele já sabe como morder. Não há uma fase de aprendizado estranha, nem se atrapalha para descobrir as coisas. Ele nasce com os instintos de um predador e mandíbulas fortes o suficiente para prender qualquer coisa pequena o suficiente para caber dentro de sua boca. Um bebê crocodilo pode ter apenas alguns centímetros de comprimento, mas sua mordida é surpreendentemente poderosa para seu tamanho, e aqueles dentes minúsculos são afiados o suficiente para tirar sangue. Ao contrário de muitos outros répteis, os filhotes de crocodilo não crescem sozinhos. Eles ficam perto de sua mãe, que os observa como um guarda-costas. Mas isso não significa que eles sejam inofensivos. Mesmo nesta fase, eles são agressivos e atacam qualquer coisa que se mova. Eles também são rápidos, disparando pela água para capturar insetos, peixes ou até mesmo pequenos pássaros que se aproximam demais. O verdadeiro perigo vem quando os filhotes estão em grupos. Eles não apenas sobrevivem juntos, eles caçam juntos. Enxames de crocodilos bebês foram vistos emboscando presas em águas rasas, mordendo freneticamente. E se a comida for escassa, eles não hesitarão em se voltar uns contra os outros. Para eles, a sobrevivência começa com a primeira respiração. Eles nascem prontos para atacar, e nada em seu tamanho os torna menos perigosos. Um bebê loris lento parece ter sido feito para ser adorado. Seus olhos redondos e arregalados lhe dão uma expressão quase desamparada, e suas mãos pequenas agarram qualquer coisa que encontram. Mas essa pequena criatura tem uma arma secreta, que pode causar dor excruciante, reações alérgicas ou até mesmo a morte. Desde o momento em que nasce, ele tem acesso ao veneno, uma característica rara e assustadora para um mamífero. O veneno vem de uma glândula perto de seus cotovelos. Quando um bebê loris lento se sente ameaçado, ele lambe essa glândula, misturando o veneno com sua saliva. Uma mordida libera uma mistura tóxica que pode fazer a carne apodrecer, a pressão arterial cair e, em casos graves, a pessoa entrar em choque anafilático. Ao contrário de cobras ou aranhas, esse bebê não precisa de presas ou ferrões. Ele só precisa de seus dentes minúsculos e afiados. Muitas pessoas acham que os loris lentos são gentis, mas eles usam seu veneno de maneiras brutais. Mesmo quando bebês, eles mordem uns aos outros durante as brigas, deixando feridas que levam semanas para cicatrizar. Na natureza, um bebê loris lento precisa aprender a se defender desde cedo. Se algo maior chegar muito perto, basta uma mordida para transformar uma criatura aparentemente inofensiva em uma séria ameaça. Um peixe-pedra bebê parece nada mais do que um pedaço de rocha no fundo do oceano. Sua pele áspera e irregular combina perfeitamente com a areia e o coral, tornando-o quase impossível de ser visto. Mas escondido sob essa aparência inofensiva, há um segredo mortal. Mesmo quando filhotes, os peixes-pedra vêm totalmente equipados com espinhos venenosos, capazes de causar algumas das dores mais excruciantes do reino animal. Ao contrário de outras criaturas marinhas perigosas, os peixes-pedra bebês não perseguem ou caçam suas presas. Eles não precisam. Eles ficam perfeitamente imóveis, esperando que um peixe desavisado, ou um pé humano, chegue muito perto. Um passo no lugar errado, e os espinhos venenosos disparam, perfurando a carne como agulhas. O veneno age rápido, causando dor insuportável, inchaço e até mesmo morte do tecido. Em casos graves, a dor pode ser tão intensa que as pessoas desmaiam, incapazes de lidar com a sensação de queimação que se espalha pelo corpo. Mesmo com apenas alguns centímetros de comprimento, um peixe-pedra bebê é totalmente capaz de arruinar o dia de uma pessoa, ou pior. A parte mais assustadora, eles são quase impossíveis de ver até que seja tarde demais. Sua camuflagem é perfeita, e eles não dão nenhum aviso antes de atacar. No oceano, nem sempre é a maior criatura que representa a maior ameaça. Às vezes, é aquela que você nem percebe. Um filhote de fossa não parece grande coisa quando nasce. É pequeno, cego e coberto de pelos macios, mas não demora muito para se transformar em um dos maiores predadores de Madagascar. Com apenas alguns meses de idade, esse pequeno caçador já está subindo em árvores, perseguindo presas e afiando seus dentes afiados. Não é um gato, mas se move como um, rápido, silencioso e perigosamente eficiente. Ao contrário dos grandes felinos, os fossas não esperam até a idade adulta para começar a caçar. Eles aprendem cedo, atacando pequenos lagartos, pássaros e até outros filhotes de fossas se a comida for escassa. Seus corpos longos e flexíveis permitem que eles se torçam e se desviem dos galhos com facilidade, tornando impossível escapar deles. Até mesmo os lêmures adultos os temem, sabendo que uma fossa, não importa quão jovem,
tem força e velocidade para derrubá-los. Uma das coisas mais perturbadoras sobre os filhotes de fossas é sua brincadeira. Eles não atacam apenas por comida, eles praticam. Um bebê fossa irá perseguir, agarrar e morder qualquer coisa que se mova, aperfeiçoando suas habilidades antes de se tornar um predador de tamanho normal. Pode parecer curioso e inocente, mas tudo o que ele faz é treinamento para o dia. Ele se tornará o caçador de topo de Madagascar. Um filhote de leopardo das neves nasce em um dos ambientes mais hostis da Terra, no alto das montanhas congelantes, onde a sobrevivência é uma batalha constante. Mas, a partir do momento em que abre os olhos, esse filhote já está a caminho de se tornar um predador poderoso. Com patas enormes, garras afiadas e uma pelagem espessa, ele é feito para a vida no frio extremo, e não perde tempo aprendendo a caçar. Antes mesmo de poder andar direito, um filhote de leopardo das neves começa a perseguir qualquer coisa que se mova. No começo, ele está apenas brincando, atacando seus irmãos, praticando sua pegada, testando sua força de mordida. Mas essa brincadeira é um treinamento sério. Quando tem alguns meses de idade, ele já está perseguindo pequenas presas, seus instintos entrando em ação muito antes de precisar deles para sobreviver. Apesar de sua aparência fofa e adorável, os filhotes de leopardo das neves são animais selvagens por completo. Eles crescem rápido, desenvolvendo poderosos músculos nas pernas, que um dia permitirão que eles saltem distâncias de mais de 9 metros. Cada passo, cada mordida, cada luta divertida está aprimorando as habilidades de que eles precisarão para sobreviver. As montanhas são implacáveis, e somente os mais fortes conseguem. Esses filhotes podem começar pequenos, mas nascem para dominar seu mundo gelado. Um filhote de lontra gigante parece um filhote inofensivo. Ele tem pelo macio, olhos redondos e um jeito quase cômico de andar por aí. Mas por baixo desse exterior brincalhão, algo feroz está crescendo. Esses bebês não ficam fofos por muito tempo. Em poucas semanas, eles estão aprendendo as habilidades brutais que os transformarão nos maiores predadores dos rios da América do Sul. No começo, eles começam lutando com seus irmãos, testando sua força. Então, o treinamento real começa. As lontras adultas trazem peixes vivos para elas, forçando-as a praticar a captura e a matança por conta própria. Não há espaço para erros na natureza. Uma jovem lontra gigante deve aprender a ser rápida, agressiva e destemida. Quando tem alguns meses de idade, ela pode abater presas com eficiência chocante. Ao contrário de outros animais de rio, as lontras gigantes não caçam sozinhas. Elas trabalham juntas, formando unidades familiares unidas que dominam seu território. Mesmo quando bebês, elas já fazem parte dessa equipe, observando e aprendendo com seus parentes mais velhos. Quando eles são grandes o suficiente para nadar e caçar adequadamente, eles são rápidos, estratégicos e mortais. Os rios da Amazônia são cheios de perigos, mas esses bebês são treinados para se tornarem um dos predadores mais temidos na água. Um bebê ornitorrinco nasce pequeno, cego e quase indefeso, mas não se deixe enganar. Esta estranha criaturinha tem uma arma escondida que pode causar uma dor excruciante. Desde pequenos, os ornitorrincos machos desenvolvem esporas venenosas nas patas traseiras e, embora não as usem imediatamente, crescem sabendo o quão poderosas elas são. O veneno não é mortal para os humanos, mas é muito pior do que apenas uma picada. Ele causa inchaço, fraqueza muscular e dor tão intensa que nem analgésicos fortes conseguem pará-la completamente. A pior parte: a dor pode durar semanas. Enquanto os adultos usam seu veneno principalmente durante brigas por território, os jovens são rápidos para praticar, lutando entre si e testando sua força crescente. O que torna os bebês ornitorrincos ainda mais estranhos é sua natureza imprevisível. Eles são parte mamífero, parte réptil e parte algo totalmente diferente. Eles eclodem de ovos, usam eletrorecepção para encontrar comida e têm pés palmados que os permitem se mover pela água sem esforço. Eles podem começar pequenos, mas tudo sobre eles é construído para a sobrevivência. O veneno é apenas um lembrete extra e doloroso de que essa criatura é diferente de tudo. Um filhote de casuar parece quase fofo, coberto de penas listradas e felpudas. Ele segue seu pai enorme pelas densas florestas da Austrália e Nova Guiné, aprendendo a encontrar comida. Mas dê tempo a ele. Este filhote está se tornando um dos pássaros mais perigosos da Terra. Mesmo quando bebê, ele tem os instintos de um lutador. Os casuares não apenas bicam ou arranham como outros pássaros. Eles têm garras semelhantes a adagas que podem cortar a carne com um único chute. Embora as garras de um filhote ainda não estejam totalmente desenvolvidas, elas crescem rápido e aprendem rapidamente a usá-las. Quando têm alguns meses de idade, eles já estão testando seus chutes uns nos outros, e em qualquer coisa que chegue muito perto. O verdadeiro perigo vem quando eles se sentem ameaçados. Mesmo os jovens casuares têm uma veia agressiva e não hesitam em atacar, chutar e atacar. Se eles se assustam, eles não fogem, eles lutam. Eles são rápidos, fortes e completamente imprevisíveis. Na natureza, eles são ensinados a sobreviver por qualquer meio necessário. Bonito ou não, um filhote de casuar ainda é um pássaro com instintos de dinossauro e não hesitará em usá-los.
Um girino de sapo venenoso não parece perigoso a princípio. É uma criatura minúscula e se contorcendo, do tamanho de uma unha, nadando na água enquanto seu corpo se transforma lentamente. Mas mesmo neste estágio frágil, ele já carrega as mesmas toxinas mortais que tornam sua forma adulta uma das criaturas mais temidas da floresta tropical. Esses girinos não estão esperando crescer para se tornarem uma ameaça. Eles são tóxicos desde o início. Sua pele secreta alcaloides poderosos, substâncias químicas que podem causar convulsões, insuficiência cardíaca ou paralisia em qualquer coisa que tente comê-los. Predadores que cometem o erro de engolir raramente têm uma segunda chance. Mesmo os animais maiores aprendem rapidamente a ficar longe. E a parte mais assustadora, eles nem precisam se defender. Seu veneno faz todo o trabalho por eles. À medida que crescem, sua toxicidade só aumenta. Quanto mais forte sua dieta, mais mortais eles se tornam. Quando desenvolvem pernas e saem da água, eles estão entre os anfíbios mais perigosos da Terra. Eles podem começar como girinos aparentemente indefesos, mas já são capazes de fazer um predador azarado se arrepender de sua decisão. Uma aranha-teia de funil bebê é pequena, de aparência frágil e quase impossível de ser vista. Ela começa sua vida escondida no subsolo. Seu corpo não é maior que um grão de arroz. Mas, apesar de seu pequeno tamanho, ela já carrega um veneno que pode derrubar um humano adulto. Ao contrário de algumas criaturas que levam tempo para desenvolver suas defesas, esses filhotes de aranha são mortais desde o momento em que eclodem. O veneno de uma aranha-teia de funil é uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso. Uma única picada pode causar espasmos musculares, dificuldades respiratórias e, em casos extremos, morte. Enquanto os machos adultos tendem a ter o veneno mais potente, até mesmo os juvenis são capazes de dar picadas dolorosas e clinicamente significativas. Elas não precisam de tamanho para serem perigosas, apenas de suas presas. O que torna as aranhas-teia de funil bebês ainda mais inquietantes é sua natureza agressiva. Ao contrário de muitas outras aranhas que evitam o confronto, elas são rápidas para se defender, levantando suas patas dianteiras e expondo suas presas ao primeiro sinal de perigo. Se algo chegar muito perto, elas não hesitarão em morder. Essas aranhas podem parecer inofensivas, mas carregam um dos venenos mais temidos do mundo, e não têm medo de usá-lo. Um bebê hiena nasce em um mundo de competição e sobrevivência. Ao contrário de muitos outros animais, as hienas não começam a vida como recém-nascidos indefesos e cegos. Elas nascem com os olhos abertos, os dentes já crescidos e um instinto que as leva a lutar desde o início. Em uma toca de hiena, a batalha pela sobrevivência começa imediatamente. Poucas horas após o nascimento, os filhotes de hiena começam a lutar, às vezes até a morte. Seus primeiros oponentes são seus próprios irmãos. Eles mordem, arranham e lutam, tentando estabelecer domínio antes mesmo de darem os primeiros passos fora da toca. Os filhotes mais fortes têm melhor acesso à comida, enquanto os mais fracos correm o risco de serem empurrados para o lado. Em alguns casos, apenas os mais fortes sobrevivem. Essa agressão não é apenas para exibição, é treinamento. As hienas crescem e se tornam alguns dos predadores mais formidáveis da África, capazes de derrubar presas grandes e se manter firmes contra leões. Mesmo quando bebês, elas têm mandíbulas poderosas que podem quebrar ossos e não hesitam em usá-las. Na natureza, a sobrevivência favorece os mais resistentes e, para as hienas, essa resistência começa no nascimento. Um bebê escorpião perseguidor da morte tem apenas o tamanho de uma unha do polegar, mas não se deixe enganar. Este pequeno aracnídeo é um dos escorpiões mais venenosos do planeta e não precisa crescer para ser mortal. No momento em que eclode, ele já está equipado com veneno que pode levar até mesmo uma pessoa adulta a uma agonia insuportável. Ao contrário de muitos outros escorpiões, o perseguidor da morte não depende de força bruta para subjugar sua presa. Ele não precisa. Seu veneno contém neurotoxinas poderosas que atacam o sistema nervoso, causando dor intensa, convulsões e, em casos graves, insuficiência cardíaca. Uma picada de um bebê pode ser ainda pior do que uma de um adulto. Como eles ainda não aprenderam a controlar a quantidade de veneno que injetam, eles geralmente liberam tudo o que têm em um único golpe. Isso os torna incrivelmente perigosos, mesmo em tenra idade. Eles são rápidos, agressivos e rápidos para picar se sentirem ameaçados. Seus corpos amarelo claros os ajudam a se misturar ao ambiente, o que os torna difíceis de serem avistados até que seja tarde demais. Nos desertos e regiões rochosas onde vivem, um passo em falso pode levar a um encontro doloroso e potencialmente fatal.
Um bebê dragão de Komodo nasce em um mundo onde o perigo está em todo lugar, inclusive de sua própria espécie. No momento em que se liberta do ovo, ele sobe na árvore mais próxima, desesperado para escapar das mandíbulas famintas dos Komodos adultos, que não hesitariam em comê-lo. Mas embora comece como uma presa, não permanecerá assim por muito tempo. Ao contrário de muitos outros répteis, os jovens dragões de Komodo não levam anos para desenvolver suas habilidades mortais. Eles começam a caçar quase imediatamente, usando seus dentes afiados e mordida surpreendentemente forte, para derrubar pequenos pássaros, lagartos e insetos. Sua saliva já está cheia de bactérias, tornando até mesmo uma pequena mordida potencialmente letal para suas vítimas. À medida que crescem, suas habilidades de caça se tornam mais refinadas. Eles aprendem a emboscar, a atacar rápido e a rastrear presas feridas com uma paciência assustadora. Até os jovens Komodos estão dispostos a correr riscos, atacando animais maiores do que eles. Eles são inteligentes, calculistas e implacáveis, nascidos em um mundo brutal, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Eles começam como pequenos filhotes que sobem em árvores, mas seus instintos assassinos já estão acionados. Um filhote de enguia elétrica não parece grande coisa quando nasce. É pequeno, quase translúcido, e se move desajeitadamente pelas águas turvas da Amazônia. Mas essa pequena criatura esconde uma arma secreta, que a tornará um dos predadores mais temidos em seu ambiente. Mesmo quando filhote, ele pode gerar um choque elétrico forte o suficiente para atordoar a presa, ou enviar um choque doloroso através de qualquer coisa que chegue muito perto. As enguias elétricas usam células especializadas chamadas eletrócitos para produzir eletricidade. Embora os choques de um bebê não sejam tão poderosos quanto os de um adulto, eles ainda são mais do que suficientes para desabilitar pequenos peixes e invertebrados. À medida que crescem, sua saída elétrica aumenta, permitindo que derrubem presas maiores e se defendam contra predadores. A parte mais perturbadora, eles não usam sua eletricidade apenas para caçar. Até mesmo enguias elétricas jovens enviam pulsos de baixo nível para sentir seus arredores, agindo como sistemas de radar vivos. Isso significa que eles podem detectar movimento na escuridão total, dando a eles uma grande vantagem sobre qualquer coisa que esteja à espreita nas proximidades. Eles podem começar pequenos, mas desde o momento em que nascem, já estão preparados para a sobrevivência. Um filhote de centopeia gigante pode ser pequeno, mas já é um predador perfeito. No momento em que choca, ele tem um objetivo: caçar. Ao contrário de muitos insetos que passam por um estágio larval indefeso, os filhotes de centopeia são assassinos totalmente formados desde o início. Eles não precisam de tempo para desenvolver suas habilidades venenosas. Suas presas, velocidade e mordida mortal estão prontas para uso no segundo em que dão seus primeiros passos. Esses pequenos caçadores são rápidos, muito mais rápidos do que seu tamanho sugere. Com dezenas de pernas se movendo em perfeita coordenação, eles atacam com precisão chocante. Seu veneno é um coquetel poderoso que paralisa a presa quase instantaneamente. Mesmo em tenra idade, eles podem derrubar criaturas muito maiores do que eles, incluindo sapos, lagartos e até pequenos mamíferos. Sua mordida não é apenas dolorosa, ela é projetada para impedir o movimento, tornando a fuga impossível. Uma das coisas mais perturbadoras sobre os filhotes de centopeia é sua agressividade. Ao contrário de muitos animais jovens que ficam perto dos pais para proteção, esses pequenos predadores não precisam de ninguém. Eles são independentes desde o nascimento, prontos para caçar e lutar para abrir caminho pelo mundo. Eles podem ser pequenos, mas não há nada de fraco neles. Nas condições certas, eles crescerão e se tornarão criaturas enormes e aterrorizantes, mas não precisam esperar por isso. Mesmo quando filhotes, eles já estão entre os rastejadores mais mortais do subsolo. Um bebê caracol-cone é um dos assassinos mais enganosos do oceano. Ele não persegue, morde ou ataca. Ele nem se move rápido. Em vez disso, ele fica quieto, sua concha lindamente padronizada, se misturando ao fundo do mar. Mas escondido dentro dessa criatura minúscula e de aparência frágil, há um veneno forte o suficiente para paralisar e matar quase instantaneamente. Mesmo em seu menor tamanho, um bebê caracol-cone já contém uma das neurotoxinas mais complexas e poderosas encontradas na natureza, ao contrário de outras criaturas venenosas que dependem de velocidade ou agressividade. Os caracóis-cone são assassinos pacientes. Seu veneno é injetado através de um dente semelhante a um arpão, que dispara em uma fração de segundo. A toxina imediatamente desliga o sistema nervoso, impedindo o movimento e tornando a fuga impossível. Pequenos peixes que chegam muito perto nem percebem que foram picados até que seus músculos se recusem a responder. O perigo real: não há cura. Se uma pessoa for picada, não há nada que os médicos possam fazer, exceto tentar mantê-la viva até que o veneno passe, se tiver sorte. A parte mais assustadora é como é fácil subestimá-los. Suas conchas são incrivelmente bonitas, muitas vezes coletadas por banhistas desavisados, que não têm ideia do que há dentro. Um bebê caracol-cone pode parecer inofensivo, mas essa pequena concha contém uma arma mais perigosa do que a maioria das criaturas 10 vezes seu tamanho. No oceano, beleza nem sempre significa segurança. Às vezes, significa exatamente o oposto. É isso. Escreva nos comentários qual filhote de animal mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.